Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês aí um pouco sobre notícias que repercutem muito no mercado. Há algumas semanas o Bolsonaro ele entrou num embate aí com o ex-presidente do Banco do Brasil sobre alguns pontos, né? E o que o presidente do Banco do Brasil queria? O ex-presidente, né? Ele queria fazer um enxugamento, né? E esse enxugamento, ele vai de encontro ao que os outros bancões estão fazendo, né? Se vocês repararem, no quarto trimestre de 2020, o Bradesco fez um relatório super agressivo de enxugamento de agências, pessoal, justamente para melhorar a eficiência operacional do banco, porque frente à pandemia, frente à redução dos lucros, ele quer melhorar a eficiência operacional dele. Então, o Itaú também, em 2020, no quarto trimestre, é um pouco mais discreto em relação ao enxugamento de custos, porém ainda também enxugando bastante, tá pessoal? O Itaú também, Itaú e Bradesco são dois ótimos bancos, tá? Nada a falar deles. E eles estão fazendo um enxugamento que é justamente um enxugamento para melhorar a eficiência operacional. E o que acontece? Diante desse enxugamento, o que ele consiste? Né? Fechamento de agências, é, plano de demissão voluntário, né? Ele vai lançar um plano e queria lançar um plano internamente, né? Justamente para fechar algumas agências, demissão de pessoal, visando melhorar a eficiência operacional do banco, né? E isso ia ser traduzido em melhoria dos lucros, né? Ele ia melhorar os lucros do banco e para não ter problemas aí de competição, ou ter menos problemas de competição, né? E provar aí que o Banco do Brasil também ainda continua um dos quatro bancões, né? E muito bom. Para quem não sabe, os quatro bancões, tá? Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. E essa notícia, politicamente, ela tem uma repercussão negativa. Por quê? Você tem agências que às vezes não dão tanto lucro assim, só que elas atendem uma determinada comunidade, elas fazem um trabalho interessante lá, mas elas não dão lucro. Né? A ideia do presidente era justamente estar enxugando isso, deixando uma coisa mais regional. Olha, se ela não dá tanto lucro assim, a gente vai deixar uma outra agência. Ao invés de agência, a gente deixa um posto, né, com alguns caixas eletrônicos, melhora o aplicativo, melhora ainda mais. O aplicativo do Banco do Brasil tá muito bom, tá? Então você continua fazendo essas melhorias aí tecnológicas e enxugamento e melhora a eficiência operacional do banco, tá? Só que isso é ótimo do ponto de vista corporativo, porém do ponto de vista político ele é negativo, né? O presidente, é claro, né, para governar, ele precisa fazer alianças aí no Congresso para aprovar os projetos dele, e ele precisa construir as bases, né? E como isso, do ponto de vista político, é negativo, e o ano que vem nós temos eleições, isso poderia repercutir negativamente do ponto de vista político, embora seja uma ótima notícia do ponto de vista corporativo empresarial, ou seja, eu estou melhorando a eficiência do banco, né? Meu banco ele está ficando mais robusto, mais forte, tendo menos custos, né? Eu consigo gerar mais valor aos acionistas, consequentemente as ações vão valorizar e aí vai, tá? Isso é interessante, né? E como ele entrou em confronto, por fim o presidente do Banco do Brasil acabou pedindo demissão, né? E aí teve esse embate todo que foi lançado na mídia. Agora já tem até um novo presidente. E, e aí vocês têm uma outra notícia aqui, cruzada, né? Que você fica pensando, ué, mas se é o Banco do Brasil, o que tem a ver com alvos de interferência nas maiores estatais? Já perderam 100 bilhões esse ano, tá? Essa notícia aqui está na Globo também, um pouco antes de abril aqui. Por que isso repercute tanto, tá? Se a gente for ver aqui, as estatais, elas perderam aí, ó, Petrobras, 68 bilhões, Banco do Brasil, 26 bilhões, Eletrobras, 4,5 bilhões. Então, por que isso acontece em outras estatais? Ou seja, por que ela tem um efeito cruzado?
Uma coisa que o mercado não é, pessoal, e a gente tem que sempre ter consciência, o mercado nunca é burro, ok? Em determinadas ocasiões, alguns políticos, eu não estou falando desse caso, não estou falando apologia, não estou fazendo apologia política, nem a favor, nem contra. O que eu quero falar é só do ponto de vista de mercado, né? Em determinadas ocasiões, os políticos às vezes pensam que podem enganar o mercado, né? E o mercado, uma coisa que o mercado não é bobo, né? Ele percebe essas notícias, né? Se ele fez isso com o Banco do Brasil, por que, que ele não pode fazer isso com a Petrobras? Por que, que ele não pode fazer isso com a Eletrobras? O que impede do presidente fazer isso com outras estatais? E isso acaba repercutindo negativamente nas outras estatais. Para vocês terem uma ideia, nem está aqui, mas esse é o caso que aconteceu na Sanepar. A Sanepar era, para quem não conhece, a agência de saneamento estadual do governo do Paraná. Né? O governo do Paraná é dono, né, da empresa, tem mais de 50% das ações, mais de 60%, inclusive porque é uma lei lá que o governo precisa ter mais de 60%, tá, das ações da Sanepar. E para acontecer isso, tinha que ter um reajuste tarifário, que, salvo me engano, estava em torno de 9 pouco por cento. E o governo, na hora que ele ia aplicar esse reajuste à Sanepar, o governo segurou, foi para a agência reguladora falou assim, olha, 9% não, você vai reajustar 5%, alguma coisa. Isso o mercado tomou negativamente demais, assim, isso daí, tá? Por que que ele tomou isso como um lado negativo, né? Porque os investidores, eles pensam assim, olha, se ele fez isso um ano, ele pode fazer isso outro ano e outro ano. E isso, eu quero uma empresa que ela seja eficiente, ela tem autonomia para reajustar as tarifas, né? Independente de ações do governo. E as ações da Sanepar caíram, né? Nesse caso, voltando à Petrobras aqui, a gente não tem só investidores pequenos, né? Nós temos fundos bilionários investidos nessas empresas, né? Fundos estrangeiros. Então, quando eles percebem uma notícia dessa, eles pensam assim, olha, pode haver alguma interferência mais grave aí, é melhor tirar o dinheiro. Porque, de repente, eles podem interferir nos lucros, interferir nos dividendos, interferir... E aí, eu não quero, né? Eles pensam assim, meu negócio é administrar dinheiro, né? Meu fundo administra dinheiro, eu tenho que demonstrar resultado aos meus cotistas aqui do meu fundo, né? Então, eles não toleram esse tipo de coisa, tá? Novamente, o mercado não é bobo. Então acontece essa retirada em massa, por isso que as ações caem assim, se eu não me engano aí, o Banco do Brasil perdeu alguns bilhões aí, tá? A Petrobras também aí. E aqui tá em poucos meses a gente vê que isso foi refletido, né? Do começo do ano para cá, a reportagem da Globo aqui, tá? E aí eu queria comentar com vocês, e a ideia desse vídeo, apesar para alguns podem ser um pouco básica, mas aos investidores iniciantes eles podem ficar um pouco indecisos, né? Por que que isso aconteceu, né? Meio desconfiados, né? Se é o Banco do Brasil, por que que as minhas ações da Petrobras perdeu? Ou se quando isso aconteceu na Petrobras, por que que isso, minhas ações do Banco do Brasil também caíram, né? Porque há um efeito cruzado, tá? Uma coisa são notícias pontuais, né? Ah, o petróleo, não, uma plataforma da Petrobras deu problema. Isso não vai interferir no Banco do Brasil, isso vai interferir na Petrobras, né? Agora, uma ingerência política ali, né? O presidente do Banco do Brasil está tentando tomar uma ação e ocorre alguma coisa dessas, acaba tendo esse prejuízo, tá? Também ocorreu aqui no início do ano, né? A questão do petróleo, né? Isso gerou um desconforto muito grande aí, né? Uma interferência nos preços do petróleo, né? Daí, porque a Petrobras também teve uma queda muito, muito grande, tá? Boa parte dessa queda aqui foi em relação a desentendimentos aí em relação ao preço do combustível, né? Nas bombas, né? Teve também um pouco de interferência ali, né? Então isso acaba tendo um desconforto, né? E os acionistas, eles não são bobos, né? Eles pensam assim, olha, se a empresa não pode reajustar o preço dos combustíveis aí de acordo ao mercado, eu acho que isso daí pode dar um problema para mim depois. Ah, então o que fazer? O que fazer a gente cai fora de lá. Pelo menos nesse momento, tá?
Isso não quer dizer que a Petrobras vai falir, o Banco do Brasil vai falir, tampouco a Eletrobras, né? Mas os investidores eles não querem perder dinheiro, né? E essa é a premissa aí básica, né, dos investimentos, né? Não perder dinheiro, né? Embora isso seja passível, tá? Mas isso ocorre. Então eu dei uma abordagem aqui para vocês aí sobre isso. Eu espero ter contribuído aí bastante com algumas dúvidas, né? Por que que uma notícia de uma estatal eventualmente pode estar interferindo em outras, né? E tem várias ocasiões, né? Às vezes tem uma notícia da Petrobras que interfere bastante também no Banco do Brasil. Às vezes tem uma notícia do Banco do Brasil que interfere pouco na Petrobras, né? Foi uma coisa mais pontual ali, né? Ou uma coisa que não tem correlação, né? Como eu falei do petróleo, ocorreu um problema numa plataforma da Petrobras lá e isso não tem nada a ver, né? Eventualmente vai cair as ações da Petrobras, mas as ações do Banco do Brasil e da Eletrobras não tem nada a ver com petróleo, né? Então, eu espero ter contribuído aí com todos, para eventualmente para aqueles que têm alguma dúvida sobre isso. Um grande abraço a todos.